Boa noite, mensageiros! Que a paz esteja com todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite profética, amém? Em nome de Jesus. Vou convidá-los a sentar. Fiquem à vontade. Em nome do Senhor Jesus. É uma alegria estar de volta nessa casa. E hoje acompanhado do Espírito Santo, que é a mulher lá de casa. Eu chamo ela de centurião, porque quando ela fala vai, eu vou, quando ela fala vem, eu venho. Uma bênção na minha vida, e hoje comigo aqui, eu fico muito feliz. Sempre, 31 anos aí nessa jornada, louvado seja Deus pela sua vida, eu te amo. Amém? Feliz da vida pelo rever alguns irmãos, estar com o Henrique, com a Marina, não tem preço. Com os nossos irmãos aqui, da velha guarda, os veteranos. Os veteranos, quando eu chego aqui e vejo os veteranos assim, eu fico com alegria. Amém? É muito bom revê-los, estar com vocês, em nome de Jesus. E feliz de ver ali atrás, o Reinaldo, a Sandra, também a Loren, está ali também. E falar para vocês aí, hoje 80% dos móveis da minha casa é lá da Estilo Móveis. Então, vou fazer um merchan aqui. Você quer comprar um móvel de qualidade? Use o cartão desconto. É só você chegar lá e falar: Pastor Emerson pediu para me vir cá. Tem desconto ou não tem, Sandra? Estou te falando, hein? Mas pastor, eu não gosto de móvel pronto, eu gosto de planejado. Não tem problema não, pode ir lá que o Reinaldo planeja e faz móvel planejado também. Amém? Só procurar lá, paga do jeito que você quiser. Eu pago do jeito que eu quero. A Bíblia vai falar assim: não faz propaganda mais não. Deus abençoe vocês, eu amo a vida de vocês, meus amados. Irmãos, é com alegria, eu quero dizer algo a vocês aqui, dizer algumas coisas aqui. Quando o Henrique me chamou para esse dia, uma chave foi virada no meu coração e na minha mente, e desde então a Manancial, lá em Campos Altos, está vivendo um período profético. Se você pegar ali no YouTube, nós temos ali a minha página pessoal no YouTube, Pastor Emerson Silva, depois você dá uma olhada lá, todas as minhas mensagens, todos os cultos estão lá. Você vai observar que esse mês, os últimos 5, 6 cultos, foram só mensagens proféticas. E eu ontem falei lá na igreja, e inclusive o que eu vou ministrar aqui, está dentro do que eu tenho ministrado. Quem tem entendimento vai desfrutar, porque o conhecimento não te faz desfrutar de nada, o entendimento faz. Hoje nós temos pessoas com muito conhecimento e pouco entendimento, e a falta de entendimento te faz você carregar uma bagagem e não usar. É mais ou menos igual um tablet ou um celular que tem muita capacidade. Um tablet ou um celular na mão de um hacker, por exemplo, ele faz coisas que, agora na mão de quem só sabe ligar e desligar, não vai fazer diferença nenhuma. Então nós precisamos disso. E eu estava sentado ali, o Senhor ministrando no meu coração, porque assim, olha, eu não posso ensinar você a ser profeta, mas eu posso te ensinar a ser profético. Está entendendo? E ser profético é muito importante nesses dias. E esses dias que nós estamos vivendo e o ano que nós vamos entrar, é um ano que vai exigir muito do nosso profético. Eu estava dizendo ontem a nosso povo lá em Campos Altos, o que é uma palavra profética? É você declarar aquilo que Deus deseja. É você profetizar o que Deus quer. Pastor, mas como eu sei o que Deus quer? Vai ler a Bíblia que você vai descobrir o que Deus quer, ué. Deus sabe o que... Lá está escrito o que Deus quer para o casamento. Lá está escrito, por exemplo, o que Deus quer para a sua vida financeira. Pega lá Isaías 1,19 para você ver.
se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá escrito aí. Amém? Então, nós precisamos ser proféticos. E o profético, ele vai te colocar em lugares espirituais antes que você chegue lá fisicamente. O profético te coloca em espírito. É mais ou menos igual o estilista. Eu acho que todo estilista é profético. Por quê? Porque ele já tem que profetizar a próxima estação, a cor da próxima estação, o tipo de roupa da próxima estação, e muda-se as estações, muda-se as roupas. Então ser profético é isso, é você profetizar aonde você quer estar, aonde você deseja estar. Amém? E quando o Maico disse aqui que ele já está em 2026, eu creio. Agora tem pessoa que diz assim, porque o ano já acabou. Não acabou não, irmão, ainda falta uns dias. Não, mas quem fez, quem não fez, mas não é nós que faz, é Deus que faz. E se Deus fez o mundo em 6 dias, e deu prazo até de descansar no 7º, imagina o que Ele não pode fazer na sua vida, nesse restante de ano que ainda tem. Se em 6 dias Deus fez o mundo inteiro, será que Ele não consegue resolver sua vida, não? Entende? Então nós vamos entrar nesse entendimento aqui hoje. Eu estava dizendo ao Henrique hoje, nas conversas, nós não conversamos outras coisas. Irmãos, eu aprendi com Abraão essa semana, acho que foi na quarta-feira, no domingo. Eu aprendi mais algo sobre Abraão, quando Abraão é chamado por Deus. Irmãos, se tem um homem no Antigo Testamento que era profético, era Abraão. Abraão não era profeta, mas era profético. Porque ele faz umas coisas que não tem explicação. Quando Abraão chega, Deus fala para ele, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tem que ser muito profético, irmão, para sair. E ele sai. E ele vai olhando para o monte, será que é esse? E ele ficava torcendo para não ser, para ele ter mais tempo com o filho. Será que é aquele? Até que chega ao lugar. E quando o filho vira para ele e pergunta para ele assim, pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Naquele momento, Abraão dá uma resposta profética. Deus não tinha falado para Abraão o que ia fazer. Falou, irmão? Deus falou para Abraão que Abraão ia fazer, você vai sacrificar seu filho. Mas Deus não falou para Abraão, eu vou ressuscitar seu filho. Deus só falou para Abraão o que Abraão tinha que fazer. Então Abraão, ele não tinha uma revelação. Mas a partir do que ele conhecia de Deus, a partir do que ele conhecia, ele dá 2 palavras proféticas. A primeira palavra profética é para os empregados. Vocês lembram o que ele falou para os empregados? Vocês ficam aqui. Deixa eu te dar uma palavra. Tem pessoa que só vai com você até um determinado lugar. Então não reclama se você está sozinho. Tem coisas que você vai viver na sua vida só você. Seus amigos não vão poder chegar em determinados lugares. Você vai ter que ficar ali. Aqueles homens poderiam ter subido com Abraão. Mas Abraão falou, vocês ficam aqui. Aí vem a palavra profética. E não teve uma revelação não, foi profético. Eu e o menino subiremos, sacrificaremos e voltaremos. Isso foi profético. Ele estava profetizando, baseado na capacidade de Deus, o que ia acontecer. Deixa eu te dar uma palavra aqui. O seu profético revela o tanto que você conhece de Deus. Se você profetiza, se o seu profético é pequeno, é porque o Deus que você conhece é pequeno. Agora você profetiza do tamanho do Deus que você serve. Quem serve um Deus grandão não tem medo de profetizar coisas grandes.
Então Abraão, ele é profético. Aí ele está subindo e o menino fala: pai, cadê o cordeiro? Aí vem a segunda palavra profética: filho, Deus proverá para ele mesmo o cordeiro. Segunda palavra profética, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que aonde tem profecia, tem provisão. Porque ali o Deus provedor se revela. Até então Abraão não conhecia o Deus da provisão. Ele conhecia o Deus criador. Ele conhecia o Elohim. Ele conhecia o El Shaddai. Ele conhecia o El Shammah. Mas ele não conhecia o Jireh. O Jireh, ele só se revela no profético. Porque tem que ser profético. Diante de uma situação financeira que o Brasil está passando, você dá seu dízimo. Você entrar num propósito de oferta, ofertar na vida de um sacerdote, de um homem de Deus. Isso tem que ser muito profético. Nós estamos vivendo num tempo que nós não vamos fazer porque podemos, mas nós vamos fazer porque cremos. Amém, pessoal? Então eu quero trazer aqui um texto que a maioria aqui deve conhecer, Ezequiel 37. Ontem eu falei sobre isso, hoje eu quero continuar falando sobre isso. Amém? Porque uma coisa é você ter uma palavra, outra coisa é você carregar uma palavra, é diferente. E quando você carrega essa palavra, onde você vai? Na padaria, no açougue, onde eu encontro um crente, eu prego, irmão, eu falo. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao versículo 10. Tem como colocar aqui para nós, aqui, por favor? Ezequiel capítulo 37, versículo 1, é um texto bem conhecido. Amém? Mas eu quero ler. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Amém? E me levou de um lado para o outro entre eles, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? No que eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Só até aqui, vamos ler só até aqui. Muitas das vezes nós olhamos para áreas da nossa vida, profissional, saúde, finanças, família, ministério, olhamos para essa e vemos apenas ossos secos. A gente vê situações, porque o que os ossos secos representam? Algo que passou, algo que acabou, algo que foi destruído, que morreu. A gente olha e não consegue se inspirar. Uma tristeza toma conta. Situações que aos olhos humanos parecem mortas. Talvez a pessoa olha para o casamento e fala: não tem mais solução. Eu já fiz de tudo. Eu já levei para passear em Caldas Novas. Eu já dei presente. Eu já elogiei. Tá, agora me responda, e profetizar, você já profetizou? Mas vamos para frente. Talvez você vê situações que você olha e fala assim: não tem mais jeito. Talvez a empresa, o seu negócio, você com tanto esforço, lutando para manter a sua empresa, e tem sido dias difíceis hoje. Funcionários, gente, lidar com mão de obra hoje está tão complicado, irmãos. Irmãos, eu atendo alguns empresários lá na minha cidade, que a maior angústia deles é com mão de obra. Irmãos, toda semana chega para mim pedidos: pastor, o senhor não tem alguém para me indicar vagas de emprego que as pessoas não estão querendo trabalhar, irmãos. E quando estão lá e passam no quebra-mola com o carro da empresa sem frear, entra nosso Deus do céu. Tem um empresário na minha cidade que ele tem 70 caminhões. Ele falou essa semana para mim: pastor,
Só com peça e caminhão estragado, no mês de novembro, eu gastei 300 mil reais. Falta de cuidado de funcionário. Porque não é meu mesmo e tal. E uma luta, e a pessoa olha e fala assim: pastor, desse jeito eu vou falir. Eu olho, eu não vejo uma saída. A maioria deles eu converso e falo: pastor, eu não vejo uma solução. Eu vou quebrar. Se eu não vender isso aqui, se eu não largar isso aqui, eu vou à falência, eu vou ter que vender tudo que eu tenho. Ossos secos. Ossos secos. Mas eu quero te dar uma palavra aqui. O milagre começa quando eu paro de observar o problema e passo a liberar uma palavra sobre o problema. Está entendendo, sim ou não? Vocês estão comigo, irmãos? Primeira coisa que o Senhor nos orienta aqui hoje é você pedir a Deus para clarear a sua visão e você não fantasiar e ver a realidade como ela é. Deus, o que eu amo em Deus, Deus não esconde de nós as dificuldades. Deus não esconde de nós as lutas. Deus não esconde de nós, irmãos, as batalhas. Quando ele leva Ezequiel, irmãos, ele mostra um cenário de impossibilidade aos olhos humanos. Ele leva Ezequiel a um vale de ossos, e primeiro ele olha e está seco. Depois Deus diz: olha, você não está vendo a realidade desse negócio direito não. Dá outra olhada. E aí diz que ele andou de novo. Ele diz: é, Deus, realmente, não está seco não, está sequíssimo. Irmãos, você não vai conseguir mudar uma situação enquanto você não tiver consciência da realidade. Sabe por que tem muita gente fracassado? Tampando o sol com a peneira. Está ruim, mas está tirando fotinha para pôr no Instagram como se estivesse vivendo as mil maravilhas. A situação não está fácil e está lá ostentando, né? Andando, parecendo que está sobrando, tentando vender uma imagem lá fora que está tudo bem, mas por dentro os ossos estão sequíssimos. Se você quiser que o profético flua na sua vida, não tenha medo de encarar a realidade, não tenha medo de olhar e ver. Isso representa, sabe, um nível máximo de esgotamento, falta de esperança. Ele olha e fala: é, Deus, está sequíssimo a situação, está ruim. Sabe o que eu quero te dizer aqui? Deus não esconde a realidade de ninguém. Ele não escondeu a realidade de Ezequiel. Amém? Ele não tampa o sol com a peneira. Por isso que quando ele nos chama, ele diz: olha, tereis no mundo aflições. Não é fácil não. Não esconde. Por isso que quando os espias foram orar a terra prometida, viram lá os gigantes. Eu estava dizendo ao pastor Henrique hoje sobre isso. Tem gente que está passando um deserto e fala: porque o deserto é a minha provação. Você está enganado. Deserto é o lugar de treinamento. Deserto é a academia de Deus. Lugar de ser provado mesmo é lá em Canaã. É lá que você tem que pôr o gigante para fora. No deserto tem maná, no deserto tem água na rocha, tem nuvem cobrindo de dia. Agora, impor o gigante para fora da terra é que é a batalha. Tem gente que achou que ia chegar em Canaã e ia descansar. Quem pensou assim perdeu lá dentro de Canaã. Então, irmãos, nós temos que entender as estações, o momento que eu estou vivendo, encarar a realidade. Amém? Então você precisa encarar a situação e não se deixar dominar pela situação. Aqui está a chave para uma vida vitoriosa: encarar o problema sem se deixar ser tomado pelo problema. Enquanto a tempestade estiver fora do barco, está tudo bem, irmão. A coisa complica se a tempestade passar para dentro do barco. Se a tempestade passar para dentro do seu coração, aí já está tudo perdido. Então, o que está seco hoje na sua vida? Qual é o seu vale de ossos secos hoje? Tem nome? Tem nome o seu vale de ossos secos? Qual é o seu vale de ossos secos? Porque hoje é a noite profética. Nós vamos profetizar e vai vir vida. Vai vir todas as coisas que precisa vir. E aquilo que está morto vai viver. Em nome do Senhor Jesus.
você não vai fechar, você não vai falir, você não vai ter que mandar embora. Deus vai restaurar essa situação, mas você precisa ter um entendimento real da situação. Qual é o problema? Para de maquiar o problema. Reconheça o estado. Reconheça. Mas se prepara para uma mudança. Vai haver mudança. Amém. Sabe, quando Ezequiel tem uma visão, se você quiser dar mais R$2 de som aí, pode, viu? Tá? Depois eu te pago no final do culto. Mais R$2 aí. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, viu? Isso aí. Irmãos, quando Ezequiel tem um entendimento, aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz, irmão? Deus faz uma pergunta de fé. E aqui está um ponto muito importante. Aqui você vai ter o entendimento do porquê você viveu o que você viveu esse ano. Deus pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Irmão, a resposta de sabedoria de Ezequiel foi tremenda. Senhor, tu sabes. Diante do impossível, a nossa confiança não pode estar na nossa capacidade, mas na capacidade de Deus. Ezequiel diz: Senhor, o Senhor sabe. Sabe qual é o maior problema nosso, irmão? Nós passamos um ano de 2025 contando para Deus os nossos problemas. Senhor, o Senhor pode me ajudar? Senhor, o Senhor pode resolver? Senhor, o Senhor pode curar? E o céu está perguntando para você: você crê que eu posso curar? O segredo não está em você perguntar para Deus o que Deus pode fazer. O segredo está em você dar uma resposta profética para Deus, dizendo que você crê no que Ele pode fazer. E é isso que Deus está fazendo. Deus está perguntando. Deixa eu te falar, o céu não responde às suas perguntas, o céu responde às suas respostas. Para de dar desculpa para Deus e comece a dar respostas. Dê uma resposta às perguntas de Deus. Você confia em mim? Você crê que eu posso mudar essa situação? Você crê que eu posso reverter esse quadro? Você crê que eu sou o Deus que tiro você de cauda e coloco você por cabeça? Você crê que eu posso levantar do entulho, do montoro, uma cidade fortificada? Você crê que sou eu que estabeleço reis e tiro reis do trono? Você crê? Você crê que por causa de uma pessoa eu salvo uma cidade? Eu mudo a estrutura governamental de um país? A resposta que você dá vai revelar a fé do Deus que você tem. E Ezequiel, ele dá essa resposta: Senhor, tu sabes, tu sabes. Ei, o milagre não depende do que eu vejo, mas depende do que Deus pode fazer. Amém? Depende do que Deus pode fazer. E você precisa entender isso. Deus pode. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: Deus pode. Deus pode. A última palavra é de Deus. O homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Talvez você já planejou tudinho o que você vai fazer. Está tudo arrumado. Você já organizou tudo. Aí Deus vem e bagunça a sua organização. Porque Deus é perito em fazer isso, em bagunçar a sua arrumação. Porque a última palavra é de Deus. Aí Deus vem, diante da resposta: Senhor, tu sabes. É como se Deus dissesse assim: esse camarada está pronto. Ele me conhece. Ele sabe que o meu poder é ilimitado.
Então ele está credenciado para quê? Para profetizar. O profético só tem poder na boca de quem crê, irmão. Se você não crê, é só palavra. Mas se você crê, é profecia. Amém? Deus dá uma ordem. Versículo 4. Deus diz: filho do homem, profetiza. Amém? O profético, ele tem o poder de ativar o que já está decretado. O seu milagre já está liberado, só não está ativado. E o que ativa o milagre? O profético. Amém? O profético é uma mão invisível que pega pela fé aquilo que eu desejo, aquilo que o meu coração deseja. Amém? Quando eu tomo posse através do profético, Deus ordena a Ezequiel: fale aos ossos. Isso aqui me pegou ontem, irmão. Fale aos ossos. Eu falei ontem, que saudade. Eu tive mais fé, irmão. Eu já tive mais fé. Eu me lembro um dia, Pedro Gabriel tinha 5 anos de idade, o Felipe 1 mês. E o primeiro carro que eu tive foi um Del Rey velho, irmão. Goteirava, o meu Del Rey goteirava, irmão. Eu vi o carro com goteira? O meu carro tinha goteira, irmão. E eu, mas a Dani indo embora de Uberaba para Catalão, num domingo eu tinha que pregar. Passando Araguari, irmão, tem uma descida de 6 quilômetros. O motor do meu carro funde, irmão. Na época não era pista duplicada, a BR-050, era uma pista estreita e carreta. E essa Daniela entrou em pânico, irmão. E eu também chovendo. E o carro travou, irmãos, as 4 rodas, no meio da BR. E eu falei: vai vir uma carreta aí embalada. E eu já disse: daqui é carro, eu não sei de onde veio tanta força, veio do Senhor. E eu arrastei aquele carro para o acostamento, irmão. E entrei para dentro do carro todo molhado. Sentei no banco do motorista. Aquele motor fazia aquele barulho de ferro retorcendo. E eu lembro que eu curvei a minha cabeça no volante. O Pedro, 5 anos, debruçou, ele estava no banco de trás. Ele debruçou no banco do motorista e começou assim: papai do céu, meu pai tem que pregar hoje. Minha mãe está com medo. Meu irmãozinho está chorando. E nós precisamos ir embora. Leva nós para casa. Amém. E voltou e sentou. E eu achei bonitinho aquilo lá. E quieto. De repente o Pedro vem e fala assim: papai, o que o senhor está esperando? Liga o carro e vamos embora. E eu dei partida e o carro pegou. E aí, engatei primeiro, o carro engatou. E saímos. E aí eu mais a Daniela começou a cantar: cada vez que a minha fé é provada. Me dá um sol maior aí, irmão. E me dá mais 2 volumes aí, R$2 aí. Me dá um sol maior, um sol grandão. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto. Declare, minhas provações, e as lágrimas correndo em mim, Dani. Diz que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
Com ousadia vou viver no sobrenatural, rompendo em fé. É real. Vou lutar e vencer. Lutar e vencer. Vou plantar e colher. E a cada dia vou viver. Irmãos, eu e a Daniela cantamos esse hino. 1h30. O carro dava umas engasgadas, eles aumentavam o tom. Rompendo em fé. Com medo do carro apagar, irmão. E nós fomos cantando até chegar na porta da igreja. Desliguei o carro, entramos para dentro, fiz o culto. Quando nós fomos embora, cadê que o carro pega, irmão? O irmão levou nós em casa. No outro dia, o mecânico foi lá. A irmã, a esposa dele, da igreja. Ela falou, não, pastor, amanhã meu marido, eu falo com ele, deixa a chave comigo, ele vem cá e leva para a oficina. Umas 10 horas da manhã me liga para mim lá na oficina. Falei, e aí, como é que está aí a situação do motor? Ele falou, motor? Falou, fulano, traz o motor do pastor aí, vem arrastando um saco assim, irmão. Virou aquele saco assim, sacudiu aquele tanto de peça quebrada. Aí ele virou e falou assim, agora conta para os funcionários aqui a história que o senhor contou lá na igreja, onde que a minha esposa me contou. Eu andei 200 quilômetros com o carro, com o motor fundido. Sabe por quê, irmão? Porque o profético, ele tem poder de fazer você se mover. E eu falei ontem que eu tenho saudade dessa época. Porque Deus falou para Ezequiel, profetiza aos ossos. Onde você viu profetizar para os ossos, irmão? Irmão, você pode profetizar. Todo mundo está dizendo, final de ano é fraco, final de ano é isso. Profetiza quantos clientes você precisa. Profetiza, irmão. Profetiza quantos pacientes você precisa. Profetiza quantos carros você tem que vender, irmão. Profetiza quantos climatizadores você precisa vender. Profetiza, irmão, abre a tua boca, porque teu Deus é grandão. Abre a tua boca, profetiza quantos móveis tem que vender, tem que fabricar. Abre a tua boca, profetiza aos ossos e diga a eles o que você deseja. Profetiza, mensageiros, quantas almas vocês querem em 2026? Profetiza, mensageiros, aonde essa igreja vai chegar? Profetiza. Diga aos ossos. Imagina a loucura, profetiza, fala aos ossos. Irmãos, eu vou te dizer algo aqui, eu quero que você pegue no espírito. O seu milagre está condicionado à sua voz profética. Para de dizer que está ruim. Escuta o que eu vou te falar. Sabe, pastor, isso não acontece aqui não, mas lá na Manancial é todo dia. Ai, pastor, sabe o que é? Eu não estou murmurando, não. Eu só estou desabafando. Deixa eu te falar. O que você chama de desabafo aqui, o mundo espiritual chama de murmuração. Tem muita murmuração disfarçada de desabafo. Para de murmurar. Para de murmurar. Profetiza. E sabe o que Ezequiel faz? Profetizei conforme o Senhor me falou. Eu vou te dar um conselho, se tu é crente mesmo. Sai daqui profetizando. Você que tem a sua empresa, os empresários que estão aqui, vai para casa não, passa lá, na porta. E profetiza o dia de amanhã. Faz isso. A crise, pastor, a luta está lá em casa. Antes de entrar para dentro, para da porta lá e estenda as mãos. Fala, Satanás, pega suas coisas. Seus dias de farra nesse lugar aqui acabou. Esse lugar aqui agora vai mudar. Profetizei, pois como o Senhor me deu a ordem, eu profetizei. Amém?
Eu profetizei do jeito que Deus me mandou fazer. Deixa eu te falar. Deus não precisa de você para nada. Mas esse nosso Deus não é gente não. Esse nosso Deus é tão extraordinário que mesmo não precisando, Ele quer nos trazer para o projeto. Ele quer nos trazer. Lembra quando Ele criou o homem e fez os animais? Ele olhou para Adão e falou: Adão, vem cá. Criei esses bichos aí, mas nenhum tem nome. Ele quis envolver Adão no projeto. Coloca nome. Deus, Ele faz questão da nossa parceria, Ele não precisa. Amém? Tem uma canção bem antiga que os raízes, sabe? Chama Sócio de Deus. Canto nada. Agora eu estou church. Tem uma canção que chama Sócio de Deus. E essa canção é muito interessante. Que ela diz que nessa sociedade eu não entrei com nada e Deus entrou com tudo. É uma sociedade muito boa, né, irmão? Aonde a gente não entra com nada e Deus entra com tudo, e nós somos sócios de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus, Ele quer a nossa parceria. E profetizar, irmãos, é dizer o que Deus diz sobre a situação. Você está enfrentando um problema. O que Deus diz sobre esse problema? Vá para a palavra de Deus, você vai descobrir o que Deus diz sobre esse problema. O que Deus diz sobre a enfermidade? O que Deus diz sobre a dívida? O que Deus diz sobre a depressão? O que Deus diz sobre a inimizade? Profetizar e dizer o que Deus diz. É o que Deus está dizendo. Deixa eu te dar uma coisa, uma chave aqui. Profetiza para a glória de Deus. Deixa você de lado e fala: Senhor, é para a tua glória, para o teu nome ser exaltado, para que o Senhor seja glorificado nessa cidade, através da minha vida. Faz isso. Só o Senhor vai ser glorificado nisso aqui. Senhor, que quem entrar aqui veja o Senhor, sinta o Senhor. Amém? O que Deus diz. E deixa eu te falar, você profetizar, irmão, é dizer o que Deus diz e não o que a circunstância está dizendo. Amém? Ainda que a situação seja toda contrária. Ainda que a situação seja toda contrária. Deus, Ele pode fazer isso aqui, ó, e mudar a sua história. Deus pode assoprar seu nome no ouvido de alguém. Deus pode te dar conexões que vão mudar a sua história. Então você precisa estar atento. Amém? Mude. Irmão, vou dar um conselho aqui em nome do Senhor Jesus. Quer ser profético? Quantos aqui querem ser proféticos? Quer de verdade? Mude a sua linguagem. Reveja as suas brincadeiras, as piadinhas. Amém? O excesso de liberdade que vira libertinagem. Purifique, porque da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. A boca que profetiza não pode falar palavrão. A boca que profetiza não pode fazer fofoca. A boca que profetiza não pode caluniar. A boca que profetiza não pode mentir. Estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então a boca profética tem que ser uma boca purificada. Purifica. Sai de alguns grupos de relacionamento de WhatsApp que não edifica em nada, que tira sua paz, que só espalha derrota, que só diz que a coisa está ruim, que a coisa está braba. Mude a sua linguagem. Para de murmurar sobre a terra seca e começa a profetizar uma abundante chuva. Irmãos, e aí sabe o que vai acontecer? Um processo. Olha o que acontece, irmãos, quando o profético é liberado. Versículo 7 diz que quando ele profetizou, houve um ruído. Depois, no versículo 8, um barulho.
E aí, irmãos, cada osso começou a se juntar ao seu osso. Sabe o que é isso? Aonde tem o profético, tem organização. Está bagunçado? Pastor, está tudo bagunçado. Pastor, eu não sei nem por onde. Eu tenho até medo de sentar para fazer as contas. Se perguntar, pastor, quanto que eu estou devendo, eu não sei. Porque eu estou com medo. Estou com medo de ser maior do que eu penso. Começa a profetizar. Porque eu quero profetizar sobre a sua vida aqui hoje, que antes desse ano virar, Deus vai pôr cada osso no seu osso. Deus vai colocar as coisas no lugar. Organização. Quem gosta de bagunça é o capeta. Quem gosta de bagunça é o diabo. Deus não opera em lugar bagunçado. Lembra quando Elias desafia os profetas de Baal? O profeta de Baal é aquela bagunceira doida, aquela barulheira toda, aquela desorganização toda, vocês lembram? E nada de Baal responder, e nada. Quando chega a vez de Elias, o que Elias faz? A Bíblia diz: e Elias reparou o altar. Pegou as 12 pedras e reorganizou, buscou, pôs as pedras, montou, organizou o altar. Irmãos, altar organizado, a presença de Deus é garantida. Organizado. Lembra quando o livro da lei foi perdido e eles foram reformar a casa de Deus? E no meio da reforma, o que eles acharam? O livro da lei. E deixa eu te falar, se você se dispor a arrumar, Deus vai te dar a palavra. Cada osso se juntou ao seu osso, um ajuntamento, organização. Depois veio nervos, veio a carne, veio a pele. Sabe o que é isso? Estrutura. Deus organiza, Deus dá uma estrutura. Está lá. Aquele tanto, agora já não é ossos no chão, são corpos. Corpos. Já não é mais ossos, são corpos. Mas tinha um problema. Não tinha vida. E a vida aqui do Espírito é alegria, é desfrute, celebração. É tudo que Deus vai fazer no profético na vida de vocês em 2026. Eu quero profetizar em nome de Jesus, para aquele que crê que 2026 será um ano que vai haver organização, que vai haver estrutura, mas acima de tudo vai ter vida. Vai ter alegria, vai ter celebração e vai ter desfrute. Vai ter desfrute. Irmãos, primeiro ele profetizou aos ossos. Agora muda o nível. Deus fala: profetiza ao Espírito. Tem gente querendo profetizar o Espírito, mas não está resolvendo nem os trem aqui físico aqui, irmão. Primeiro você profetiza aos ossos. Depois você profetiza ao Espírito. Agora os corpos estão lá. Agora profetiza ao Espírito. O Espírito vem dos 4 cantos. E vem sobre esses ossos. Isso é o ruach. Ruach. Vida. Fôlego. Talvez o que você está precisando, irmão. Esse ano foi um ano muito cansativo. Talvez a única coisa que você está precisando hoje de Deus é o fôlego. Pastor, eu só preciso de um fôlego. Não sei quantas noites você já não dorme. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Preocupada, preocupado. Mas nós vamos profetizar o Espírito agora. E Ele vai assoprar sobre a sua vida. E você vai receber vida. Vida da parte de Deus. Amém? O milagre completo, ele só acontece quando o Espírito assopra sobre a estrutura. Não adianta nada ter só estrutura se não tiver o Espírito. O milagre completo é quando o Espírito assopra. Resultado, e concluindo,
Obrigado. Concluindo aqui, o que era um cemitério se tornou um exército. Talvez o que era uma derrota para a sua vida vai se tornar o seu grande testemunho. E você vai dizer, aos 45 do segundo tempo, Deus mudou a história. Você crê nisso? Eu quero concluir aqui. O seu milagre passa pela sua boca. Hoje, Deus te convida a não ser apenas um espectador do profético, mas Ele te convida a ser o profeta da sua existência. Não seja apenas um espectador da sua dor, mas faça a diferença. Se Deus te colocou num vale, é para você transformar o vale. Você tem que marcar o vale, para alguém lembrar e falar, quando fulano esteve aqui no vale, esse vale se tornou o melhor lugar do mundo. Identifique o vale. Identifique aonde você está precisando de vida. Abra a boca. Comece a declarar as promessas bíblicas sobre você. Eu recebi uma palavra há 31 anos atrás. Eu falo lá na igreja, eu não sou um homem que tem muitas palavras de Deus. Eu tenho uma só. Há 31 anos atrás, no pior momento da minha vida, novo no ministério, a Daniela nova, nós vivendo uma dificuldade, eu recebi uma palavra no meio da rua, de uma irmãzinha humilde, que disse, meu servo, cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Todas as vezes que eu passei por momentos críticos, eu abria a minha boca e declarava essa palavra, dizendo, Senhor, o Senhor me disse, cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. E desde então, eu não tenho outro pensamento, a não ser cuidar do que é teu. Senhor, faz algo. E o Senhor vem com a resposta. Declare, porque eu tenho certeza que todos os que estão aqui, têm promessas de Deus sobre a sua vida. E para encerrar de verdade, dependa do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo assopre nessas áreas. Assopra lá na sua empresa, assopra no seu casamento. Peça ao Espírito Santo, talvez o seu vale de ossos secos seja a sua saúde. Talvez seu vale de ossos secos seja a sua família, a sua parentela. Peça ao Espírito Santo, assopra. Espírito Santo, sopra e começa a reorganizar o que está bagunçado, em nome de Jesus.